Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo aqui com o Flávio Correia, mais um que eu conheci lá no grupo do Pessoas Cegas Programadoras no WhatsApp. Ele topou aqui bater um papo com a gente, então Flávio, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por aceitar o convite. Eu que agradeço, William, a você pelo convite e a todos aqueles que vão parar um pouquinho aí para nos ouvir em algum momento. Opa. E, cara, eu sempre abro aqui perguntando a respeito da deficiência visual. No seu caso, já é de nascença ou você ficou cego depois? Sim, a minha deficiência visual foi desde que nasci, né? Então eu tive glaucoma congênito, mas perdi a visão muito rapidamente, né? Algumas pessoas até têm o glaucoma quando nasce, enxerga por alguns anos, mas no meu caso, segundo estimativas ali dos médicos e dos meus pais, com 6 meses eu já não enxergava nada. Uhum. Então eu costumo dizer isso, né? Se cego. Sim, né? Porque antes de 6 meses você não tem lembrança nenhuma, né? Nenhuma, sem chance. E acho que menos do que isso, os bebês normais já não enxergam muita coisa, né? Exato, né? Já tem uma visão, né, um pouco embaçada, imagina, cego, né? Sim. E aí, como que foi? Você estudou em escola regular? Cara, eu tive um processo de inserção no ensino que foi bem interessante, assim, eu curti muito, porque primeiro, ali dos 6 para os 7 anos, né, que naquela época seria a idade que eu começaria para a escola, né, os meus pais me colocaram no Instituto Luiz Braille, lá em Jundiaí. Eles tinham um sistema de educação já um pouco diferente do que eram os padrões, né, da época. Isso a gente está falando ali mais ou menos de 1995, 94, por aí. Não, acho que antes, na verdade, né, eu nasci em 84, então mais ou menos ali em 92, 93, e eles já não trabalhavam com esse conceito do colégio interno, né, como era o Instituto Padre Chico, o Instituto São Rafael, lá em Belo Horizonte, o próprio Instituto Benjamin Constant, enfim, eles já tinham um sistema em que eu ia para lá, fazia as atividades que tinha que fazer, né, aprender as coisas da vida diária, aprender o braille e tudo mais, e isso por uns 2, 3 anos, e depois disso, aí sim, eles me matricularam na escola regular. Então, eu entrei na escola regular um pouco atrasado, né, em relação aos demais alunos, e com 7 anos eu deveria estar no que a gente chamava na época de primeira série, foi entrar aos 9. Mas já entrei alfabetizado plenamente no Braille, um Braille super fluente, e aí foi de boa, segui na escola regular até o 3º ano do ensino médio. Eles me deram um apoio, né, obviamente, ali nos primeiros anos, principalmente dos professores, né, para correção das atividades e tudo, mas depois, a partir do ginásio, que a gente chamava na época, do 5º ano, da 5ª série, eu fui sozinho e foi tudo certo, assim, foi muito boa a minha fase escolar. Você não teve aquelas experiências que muitos já relataram aqui de pedir o livro didático e ele chegar só no final do ano letivo? Cara, na minha época, não tinha muito essa coisa do livro didático, né? Era muito do professor passar a lição na lousa e copia aí, amigo, e vira. Então, tinha muito aquilo dos amigos meus me ditarem, né? O que o professor estava escrevendo na lousa. Então, eu sentava do lado de alguém e a pessoa ia copiando, e enquanto ela copiava, ela ia editando para mim. E eu ia escrevendo, uma parte na reglete, outra parte na máquina Braille, eu revezei um pouco, né, tinha épocas que eu cansava de ficar levando a máquina que era muito pesada e ia pra reglete, aí tinha épocas que eu cansava de ficar escrevendo na reglete porque é mais puxado e voltava pra máquina Braille, mas foi assim, tipo, na minha época não tinha muito essa de livro não, era que o professor passava na lousa. Eu também, comigo as pessoas também iam ditando, né, embora eu era baixa visão, por causa da retinose, né, mas ainda enxergava. Enxergar às vezes a luz era ruim mesmo, sentando na frente, tinha que levantar para ir até lá ver, então sempre tinha alguém que ia editando, ou me emprestava o caderno depois. Exato, melhor. E aí, como é que se deu o seu contato com a tecnologia? Cara, foi bem curioso, porque antes de eu me envolver com a tecnologia, eu fiz muitas outras coisas, assim, que eu até imaginava que pudesse ser o meu futuro de carreira, né? Então, ali na adolescência, eu me envolvi muito com o esporte de alto rendimento mesmo, o atletismo era onde eu me destacava melhor,
E aí, quando eu estava no meu melhor momento ali do atletismo, eu resolvi parar para fazer a faculdade. E aí eu fui fazer faculdade de musicoterapia. Sim, tudo a ver. Porque eu já gostava de música, eu já tocava, né? Flauta, piano, violão, brincava com vários instrumentos. Mas eu também gostava muito da psicologia, sempre fui muito, né, da parte de humanas, assim, né? Sempre gostei de entender os comportamentos, era muito curioso em relação a isso. E aí eu li um pouco sobre a musicoterapia, falei, putz, isso aqui é o que eu quero, né? Tem música, tem psicologia, então é isso que eu vou fazer. E aí entrei na graduação de musicoterapia, fiz os 4 anos da graduação, e assim que eu terminei a faculdade em dezembro de 2010, e aí em fevereiro de 2011 surgiu um programa de capacitação da Febraban para recrutar mais de 400 pessoas na época para trabalhar em bancos, né? E aí eu resolvi participar desse processo seletivo. Eu era concursado público da Prefeitura de Suzano, aí do seu lado. Mas resolvi participar desse processo, porque, enfim, me senti desafiado, né? Achei interessante a oportunidade. Falei, vamos ver o que tá, né? Qualquer coisa eu me afasto da Prefeitura, experimento, vejo se vale a pena mesmo ou não. E aí deu super certo. Eu passei na época tanto pro Santander como pro Itaú. Só que o Itaú me chamou primeiro, né, para fazer exame admissional, essas coisas, acabei ficando no Itaú mesmo, e no Itaú eu caí na área de tecnologia. Me colocaram para trabalhar com tecnologia, me apaixonei por esse ramo, né, e de lá nunca mais saí. Ou seja, só fiz a musicoterapia, não atuei como musicoterapeuta, a não ser nos estágios durante a própria graduação, e de lá para cá foi só me especializando em tecnologia, fazendo as certificações, ITIL, COBIT. Depois fiz uma pós-graduação em governança de TI mesmo, na Unicamp. Enfim, fui realmente mergulhando, de fato, na tecnologia e nunca mais saí. Sim. E, embora hoje, pelo que eu vi, você não está mais no Itaú, mas você é mais um dos cegos que eu conversei aqui que trabalhou lá, embora não trabalhe mais, né? Aí eu brinco que acho que o Itaú tem a maior concentração de cegos por metro quadrado, porque tá tudo lá. Acredito que sim. Os que não estão, em algum momento passou, outros ainda vão passar. Até eu já sinto vontade de ir para lá. Chegará seu momento, fatalmente. É uma empresa muito grande, né? Acho que hoje deve estar na casa dos seus 100 mil funcionários, né? Então tem uma proporção de vagas para pessoas com deficiência muito grande. Fiquei 10 anos e meio lá, foi uma jornada muito boa, e saí de lá para um outro grande desafio, né? Que é onde eu estou hoje. E, enfim, devo muito aprendizado, né, ao Itaú, as pessoas com as quais trabalhei por lá, me deu uma bagagem muito boa para seguir em novos desafios e outras oportunidades. Sim. E foi lá também que veio o seu contato com a acessibilidade, né? Exatamente. Aí, finalzinho de 2018, começo de 2019, o time de acessibilidade estava crescendo, né, precisando de mais pessoas, e me fizeram um convite para ir para lá. E eu, obviamente, super topei, porque eu já tinha passado por tudo que eu queria passar na área que eu estava antes, né? Que era a área de governança de TI. Então, eu queria experimentar coisas novas e, obviamente, que chama muita atenção, né? Para nós que somos pessoas usuárias de tecnologias assistivas, trabalhar com acessibilidade, né? E eu não conhecia nada sobre a WCAG na época. Fui estudar tudo isso, então. E super curti, me dei super bem, rapidamente consegui evoluir bastante lá na equipe, me destacar, enfim, conseguir alguns reconhecimentos, né, por alguns anos seguidos na área, e isso me fez realmente mergulhar de cabeça nesse mundo também da acessibilidade digital, né, de entender melhor como que ela funciona e de ir além do que é só a própria WCAG, né. Eu costumo dizer que a gente que trabalha com acessibilidade digital tem que ir além, né? A gente tem que ser um pouco de designer, a gente tem que ser um pouco de desenvolvedor. Sim. A gente precisa ter outros conhecimentos mesmo para fazer tudo isso fazer sentido. Sim. Eu até já falei isso aqui outras vezes. Eu só passei a aprender mais sobre acessibilidade, sobre os atributos áreas do HTML, quando eu passei a usar leitor de tela. Antes disso, para mim, a acessibilidade no máximo era colocar algo no atributo alt da imagem e uma descrição bem fuleira mesmo, tipo, sei lá, bem foto de fulano. É bem isso, né? É o senso comum, na verdade, né, William, dos desenvolvedores, é pensar que a acessibilidade é texto alternativo. Pronto. E é só aquela que não é descrição, é só uma legenda, a foto da mesa. Isso, bem isso. Aí hoje que
eu vim aprender mais e que eu passei a ver que tornar algo acessível não é nenhum, talvez, fim de mundo, né? Que as pessoas acham que pode ser muito difícil. É um pouco mais trabalhoso se feito depois de uma coisa já pronta, né? Implantar lá a acessibilidade. Mas se pensado desde o começo, é algo até simples de se fazer, né? Que não vai consumir mais do programa. Perfeito. Você tocou um ponto, cara, que eu acho que é muito importante, né? A gente sempre falar e esclarecer para as pessoas. A implementação da acessibilidade, ela realmente vai dar trabalho quando você precisa fazer depois que algo já está pronto. É a mesma coisa de uma reforma de uma casa, né? Sim. Se você constrói uma casa e depois de um tempo você fala, putz, não, eu quero abrir uma porta de passagem desse cômodo para esse outro, você vai ter um certo trabalho, né? Você vai ter que quebrar, você vai ter que fazer o acabamento de novo daquilo que você quebrou, enfim. É a mesma coisa. Agora, quando você já faz pensando em tudo que realmente você quer, não dá mais trabalho. E eu tenho tido a oportunidade de experimentar isso na prática no PicPay, que é onde eu estou hoje. Uhum. Então, a gente foi lá para, de fato, implementar, né, a cultura da acessibilidade. Eu não tinha nada sobre isso antes, né? E faz 3 anos que a gente está fazendo esse trabalho lá. E eu tive mais recentemente, agora nos últimos 12 meses, a oportunidade de reformular todo o Design System, né, do PicPay. Participar do processo de reformulação de todo o Design System. E o que foi legal é que nesse processo de reformulação do Design System, a acessibilidade caminhou junto, do início ao fim. E é muito interessante observar que todas as entregas que foram feitas, elas não tiveram nenhum dia a mais de atraso na sua entrega por conta de acessibilidade. Né? A acessibilidade entrou no escopo, assim como qualquer outro requisito, né, do que deveria ser entregue, e foi entregue dentro do prazo. Justamente por isso, porque a acessibilidade sendo pensada já lá quando a tela, né, o componente, o que quer que seja que você está pensando em colocar no ar, você já colocar a acessibilidade como requisito e fazer com que isso percorra todo o ciclo de desenvolvimento do que você quer fazer. Isso realmente não gera custos a mais e nem atraso, né? É bem interessante a gente reforçar isso e ter experimentos que mostram que isso realmente funciona. Uhum. E até nesse quesito, a Apple sai muito na frente, né? Porque a acessibilidade lá já é pensada desde o começo, né? Então tudo lá já é feito, já também tendo a acessibilidade junto. Com certeza. A Apple é o grande case, né, de empresa que tem a acessibilidade no seu core. Ela foi foi a pioneira, né, assim, na verdade, a ter um leitor de telas, ou, aliás, nas tecnologias assistivas embutida no seu sistema operacional, porque há 12 anos atrás, né, 12, 13 anos atrás, a gente tinha que, beleza, comprava um dispositivo e instalava um outro software para ter acessibilidade nele. E a Apple começou lá no iPhone já 3GS com o VoiceOver funcionando, né? Qualquer pessoa que tirasse ele da caixa podia ativar ou desativar. Então isso realmente mostra essa preocupação que eles têm e é assim até hoje, né? Eles lançam um smartwatch, eles lançam o óculos inteligente e todos eles com os recursos de acessibilidade, né? Ficou como sendo parte integrante mesmo, né, daquilo que eles querem entregar. Isso é muito legal. Sim. E ser acessível também, inclusive até um dos requisitos para um aplicativo ser aceito ficar lá na Apple Store, né? Então também o aplicativo precisa ser acessível. Eles têm algumas regras, né, rígidas de validação em relação a essa questão. Infelizmente não é eficiente ao ponto de barrar tudo quanto é coisa, né, mas dá um nível de maturidade maior do que o que a gente consegue ter em outras plataformas, né. E você já trabalhou com desenvolvimento também? Cara, só front-end. Eu sei, né, o básico assim de HTML com JavaScript, né? Entendo CSS, mas é o máximo que eu sei, assim. Programação, back-end, por exemplo, né, que é mais hardcore, não curto. Já fiz alguns estudos, né, até para entender um pouco de como funciona com PHP e essas coisas, mas, enfim, não é a minha praia de fato. E hoje eu ando, né, me aventurando bastante com Kotlin, né, para mobile e o Swift também para iOS, mas mais do ponto de vista de entender como ele funciona, não de abrir lá o Xcode, codificar, nada disso, mas de entender principalmente aquilo que me interessa, né, que são as propriedades de acessibilidade. É muito importante que nas
nas interações que eu tenho com os desenvolvedores para dispositivos móveis, eu saber falar a língua deles, né? Sim. Então, quando preciso de alguma melhoria de acessibilidade, de alguma implementação de algum recurso que é mais trivial, poder trazer para eles lá uma sugestão mais bem estruturada, né? Então, eu tenho me aventurado a estudar essas coisas, gosto bastante, acho muito legal, mas é isso que eu tenho de background de desenvolvimento. Que legal. Apesar de eu gostar bastante do back, foi como eu comecei na web, né, com o PHP, é a minha linguagem favorita, mas ultimamente tenho gostado bastante também de HTML, CSS, JavaScript, aí pro desespero também do mundo cegal, que parece que há um preconceito entre os próprios cegos, que falam que cego não pode ser front-end, tem que ser só do back. Isso é um mito, né? Na verdade, é um mito entre aspas, é um mito meio cultural, eu costumo dizer, né? A maioria dos cegos começaram muito nessa onda back-end, né? De uns tempos para cá, porque no princípio da internet não, a gente teve o Mac, por exemplo, né? O Marco Antônio Queiroz, que era um desenvolvedor front-end, né? Fazia telas em HTML e tudo mais. Depois de um tempo, isso acabou meio que virando de lado. E eu acho muito importante esse movimento de alguns desenvolvedores meio que tentar ser meio disruptivos nesse sentido, né? De se aventurar, sim, com front-end, porque dá para fazer. Sim. Obviamente, a gente nunca vai conseguir fazer um primor de tela, né? Do ponto de vista de estética e tudo mais, mas tendo ali as especificações, dá para fazer coisas bem interessantes e trabalhar com isso, sim, com certeza. Sim. É o que eu sempre falo aqui, né? Às vezes a pessoa confunde assim, que, cara, não dá pra gente, não, vou pegar aqui do nada, criar aqui uma página pra mim, escolher aqui as cores, a fonte, fazer aqui um layout. Isso não dá pra gente fazer ainda. Talvez no futuro aí, com a inteligência artificial dê, mas as pessoas passando as especificações, tudo lá no Figma, ó, coloca essa medida, essa cor, aí a gente coloca. Ah, mas ficou bonito? Bom, aí já não é mais problema meu. Eu tô colocando o que o designer mandou colocar. Exatamente. Se tá bonito visualmente, é ele que resolva. A minha função é... Perfeito. E até mexendo no front me ajuda até depois na hora do back também, que quando eu vou fazer uma coisa no back eu já consigo fazer pensando como que aquilo vai ficar no front. Exato, ter esse conhecimento, né, dos dois lados é muito importante, né? Sim. Óbvio, sempre vai ter algum que você gosta mais, mas saber como ambos funcionam é importantíssimo. Sim. E hoje também a gente vê que tá se falando bastante em acessibilidade, né? O Brian, até lá do grupo, fala, né? Que se isso for uma modinha, ele espera que essa moda dure muito tempo. Porque há 10 anos não se falava tanto assim acessibilidade como agora. A gente está falando muito sobre acessibilidade, mas, como ele fala mesmo, tem que falar muito mais, porque ainda temos um caminho bem longo a ser percorrido, né? Acho que se a gente for pensar em proporção, as empresas que têm alguém ou algumas pessoas olhando para a questão da acessibilidade ainda é um número muito pequeno, né? Sim. A grande maioria ainda, infelizmente, acaba recorrendo aos recursos milagrosos que a gente chama, que não resolve nada no final das contas, e acaba, na verdade, gastando mais dinheiro, né? Esse é o grande problema, né? Mas a gente também, por outro lado, observa que esse movimento, né, disso ser mais forte, não está na mesma velocidade que a gente gostaria ou que a gente imaginava, né? Sim. Eu até venho fazendo uma leitura aí desses últimos 1 ano e meio, 2 para cá, que parece que deu uma certa estagnada, né? Principalmente no surgimento de empresas novas a incorporar a acessibilidade nos seus produtos, né? Isso é uma pena. A gente vê as que já têm, mantendo e às vezes até ampliando, mas o surgimento de empresas novas a trabalhar com o tema está muito mais lento do que gostaríamos. Sim. Bom, um exemplo, apesar de eu nunca ter usado o aplicativo, mas conversando com outros cegos, eles falaram que é bem inacessível, é a Shopee. Diz que é um aplicativo lá que não é acessível pra gente. A Shopee faz tempo que eu não uso, mas quando eu fiz meu cadastro pela primeira vez lá, uns 2 anos atrás, era terrível, meu amigo. Foi um parto para conseguir fazer. E na hora de comprar mesmo, diz que é bem difícil
comprar alguma coisa lá. eu nem tentei comprar, eu parei no cadastro Sim. mesmo. Já foi difícil o cadastro e eu nem quis me aventurar a comprar. O que é complicado, né? Que eu sempre falo aqui também, a empresa ela não vai mexer na acessibilidade assim, porque ela é boazinha, ela quer incluir todo mundo, seria o ideal. Mas se for para pensar do jeito capitalista que é o que a empresa pensa, se ela entendesse que a acessibilidade faria ela ter mais clientes, que seria mais gente comprando, talvez eles pensariam mais. Mas eu acho que, na verdade, William, é isso que você está colocando, mas eu acho que a gente é que não tem conseguido vender para as empresas essa verdade, essa máxima, sabe? Uhum, Porque, por exemplo, ó, quando eu vim para o PicPay, nós éramos uma equipe de 3 pessoas, né? O PicPay precisava implementar a cultura de acessibilidade, então precisava de um grupinho ali de pessoas para poder fazer isso. E beleza, né? A gente fez ali um trabalho de uns quase 2 anos, né? Essas 3 pessoas juntas. Depois, por mudanças estratégicas da própria empresa, esse grupo se desfez e eu fiquei sozinho para tocar o restante da acessibilidade. Mas como já tinha uma cultura feita, né? Esses quase 2 anos que essas 3 pessoas trabalharam juntas, a gente focou muito em realmente mostrar o valor e os benefícios que a acessibilidade dentro da corporação traria, né, para a empresa como um todo. Então isso ficou muito nítido, muito claro, assim, né, desde os executivos até realmente o operacional, né, os designers, os desenvolvedores, né, o pessoal de negócios, enfim. Então depois para eu manter isso foi muito mais tranquilo, sabe? Foi realmente muito mais sossegado. Então, tipo, por exemplo, hoje, a gente não precisa de nenhuma equipe gigante, a gente não precisa de, sei lá, nenhum desenvolvedor ou nenhum designer especialista em acessibilidade para fazer as coisas acontecer, né? Com poucos recursos, hoje a gente está figurando aí fatalmente entre uns dos aplicativos do sistema financeiro com maior índice de acessibilidade, sem ter, assim, um gasto significativo com isso, né? Tem um profissional de acessibilidade. Se você for pensar, quantos desenvolvedores tem na empresa hoje, né? Mais ou menos uns 600. Quantos designers tem? Uns 200 e pouco. Né? E de acessibilidade? É uma pessoa só? Isso é um grande gasto para a empresa? Não, não é. Né? Então, se a gente pegar uma empresa que hoje não tem acessibilidade, e ela vai ter que ter lá, sei lá, umas 2, 3, 4 pessoas para poder fazer um trabalho mais intenso para realmente cortar o mato alto que a gente fala, né? Por um tempo. Depois que ela fizer isso, já vai estar na cultura da empresa. Aí é só manter. Né? Então, acho que falta muito os grandes executivos entenderem que não é um gasto. sim. É um investimento e que vai trazer resultados no médio prazo, não é nem no longo prazo, não. Sim. Seriam mais clientes, né? Se mais gente Exato. tem acesso, é mais gente acessando, né? Então, E assim, esses mais clientes, não pense que é só mais clientes pessoas com deficiência. É que a acessibilidade, ela beneficia todo mundo. sim. Quando você projeta uma interface para ela ser acessível para um leitor de telas, ela fica mais acessível para quem também não usa um leitor de telas. Né? Se você pensa numa interface em que você quer ter ela mais limpa, mais fluida, isso beneficia todo mundo. Sim. Então, o seu aplicativo fica mais clean, fica mais objetivo, as pessoas conseguem achar e encontrar o que elas precisam com mais velocidade, com mais rapidez. Então, é benefício, assim, inúmeros, Sim. de fato, inúmeros. Sim. A gente tem que sair dessa regrinha que é para beneficiar só pouco menos de 20 milhões de pessoas com deficiência. Não, meu amigo, é toda a sua base de clientes, né? Se a sua base de clientes é de 50 milhões de pessoas, as 50 milhões de pessoas serão beneficiadas. Sim, a acessibilidade é para todo mundo. Até com a convidada aqui que eu já conversei, ela falou, o Brasil é um país que em pouco tempo vai ser um país só de idosos. E eles vão precisar de acessibilidade também. Exatamente, as estatísticas do IBGE não deixam mentir, né? Entre 2050 e 2060, a população idosa vai ser maior do que a população jovem. Sim. E aí, vão ser pessoas que vão precisar de acessibilidade, seja leitor de Com tela ou alguma outra coisa. Exatamente. Estamos indo em passos de formiguinha, né? Mas esperamos que logo cheguemos no ideal. Se Deus quiser, chegaremos, né? É o nosso grande sonho. Sim. Lutamos para isso. Mas é interessante isso que você também falou, né? De que tá faltando a gente saber vender para as empresas o quanto que é isso importante, porque às vezes eu vejo também
a gente reclama muito da falta de acessibilidade e com razão, né? A gente reclamar que tá inacessível, mas às vezes também as coisas são inacessíveis, talvez porque a pessoa não sabe como deixar acessível e a gente não tá ensinando para elas como deixar, né? Só tá reclamando. Exatamente. Tem esse ponto também. Também tem a questão que eu sempre procuro reforçar muito para todas as pessoas, né? Da gente realmente colocar a nossa boquinha no trombone, né? Pegou um aplicativo, não conseguiu fazer as coisas, vai lá na Apple Store ou na Play Store, Sim. faz uma avaliaçãozinha lá, coloca um comentário, né? Você está tendo problema com acessibilidade, porque tudo isso faz com que chegue, né, a quem tem que chegar de fato, que esses problemas existem. Se a gente comenta só entre a gente, eles vão continuar sem saber ou vão continuar sem ser incomodados. Sim. E mais, né, se aquilo realmente está te trazendo um prejuízo, vai aos órgãos competentes reclamar, né? É um aplicativo financeiro, vai lá no Bacen, né, é um aplicativo da saúde, vai realmente lá na Anvisa, enfim, a gente tem que realmente fazer valer aquilo que é o nosso direito, né? Hoje a gente tem a LBI a nosso favor e a gente usa muito pouco esse instrumento que a gente tem na mão para reivindicar os nossos direitos de acesso livre e desimpedido a tudo aquilo, a todo o serviço que é prestado no Brasil. Sim, porque como nesse exemplo da Shopee, né? Eu sempre escuto muitos falando, né, que ela é inacessível, mas não sei se alguém já tentou deixar alguma avaliação ou foi algum órgão competente reclamar da falta de acessibilidade, né? Ou se é uma coisa só entre a gente mesmo, que a gente sabe que é inacessível, larga de mão e pronto. Quando eu tive a minha experiência com a Shopee, eu fiz questão de ir lá na lojinha, fazer uma avaliação negativa e colocar no comentário por eles, olha, por falta de acessibilidade, vou continuar comprando nos concorrentes. Sim. Aí tem que comprar na Amazon, não tá me pagando nada, mas é acessível. Exatamente. Mercado Livre. É o que funciona. Sim. Tá. Lá é mais barato, mas eles não querem o meu dinheiro. Fazer o quê? Exato, boa, mano. Fazer o quê, né? Mais barato, mas não querem meu dinheiro. Vou continuar pechinchando nos demais. Você não quer o meu dinheiro, vou dar ele pra quem quer. Exato, é bem isso. E além do PicPay, você também dá aulas lá na FIAP, né? Isso, desde o ano passado, né? Estou como professor de MBA lá na FIAP, na disciplina de design, né? No curso de design, aliás. Então, é uma das poucas universidades que tem uma disciplina de acessibilidade digital no seu MBA. Isso é um grande diferencial, isso já faz um tempo, né? Antes de mim, passou por lá o Marcelo Salles, depois a Janaína, e agora estou eu lá, desempenhando esse papel também, muito legal, muito bacana, acho que dá um valor super grande, assim, para o curso, e é muito legal quando a gente está ministrando, né, as aulas de acessibilidade digital para esses designers, porque eles já saem de lá com uma cabeça diferente, né, do que entraram nesse sentido, e vão poder plantar essa sementinha da acessibilidade nos lugares pelos quais eles também vão passar. Então foi um desafio que foi me dado, que aceitei com muito gosto, porque eu sempre tive comigo, né, essa questão do ensinar, do ministrar aulas. Sempre eu planejava já na minha vida um dia ser professor universitário, não imaginava que ia ser tão cedo. Acabou surgindo aí a oportunidade e tenho gostado muito do desafio. É EAD? É EAD. O MBA de design de lá é EAD. E eu sei que a plataforma Alura, eu já dei uma mexida nela uma vez, a plataforma em si é bem acessível. A da FIAP também é? É que o curso em si, ele não tem muitas interações online, né? As aulas é pelo Teams, por exemplo, para você ter uma ideia. Aí os materiais a gente disponibiliza pelo Teams e também na plataforma interna deles, que não é muito boa de acessibilidade, mas é usável, né? Dá para você conseguir. Eu, por exemplo, enquanto professor, consigo subir as aulas, consigo fazer as correções das coisas que os alunos me retornam, enfim. Não é um primor de acessibilidade, mas é usável. É que é um sistema já bem legado, né? Ele é bem antigo, inclusive ela tá para passar por uma reformulação, né? Entre esse final de ano e começo do ano que vem, e já estamos pensando aí na acessibilidade disso também. Legal. A Alura realmente surpreendeu, né? Ser uma plataforma que
deixa as coisas lá acessíveis, os códigos tudo em texto, porque, nossa, eu peno muito lá na minha faculdade, eu faço análise de desenvolvimento de sistema EAD, eu sempre falo isso aqui, né, e muita questão com imagem, às vezes imagem no conteúdo também, e sem descrição. Hoje já tem o Be My Eyes, que ajuda bastante. Antes eu tinha que recorrer a um olho amigo. Um olho amigo, Sim. é. É uma pena, né, William, que infelizmente é a realidade da maioria das universidades, né? Eu, quando fiz administração também pela Estácio, sofri muito, viu, cara? Porque em provas, né, tipo, então vem uma prova lá com uma pergunta e que a resposta está numa imagem. Tipo, meu, não consigo saber o que é essa imagem para poder Sim. interpretar a resposta, né? Sim. É doído, cara, a gente tem que lidar com essas coisas. Aí você vai reclamar, né, entrar com recurso quando da prova, e você não é ouvido, Sim. não é atendido. É bem lamentável mesmo essas situações, infelizmente elas ainda são muito recorrentes, né? Sim. Não sei se você acompanha muito lá o grupo, né, de pessoas cegas programadoras, mas sempre tem alguém lá postando algum problema desse lá na faculdade, que a gente vai fazer EAD, né, e sempre tem essas questões, e o que deixa a gente com raiva, né, tipo, não faz sentido, não faria sentido imagem de jeito nenhum sem descrição, né, mas tipo, num curso de programação, que tecnicamente o código é texto, os caras metem uma imagem. Faz de propósito, porque alguém digitou aquele código, Sim. certo? E aí foi lá e printou. Sim. Ao invés de copiar e colar o código, não, printou o código. É triste. Sim. E o ruim é quando tipo, a pergunta é uma imagem, mas vou tentar aqui, pelas alternativas, tentar deduzir o que é. Aí todas as alternativas são imagem também. Errou mais ainda, né? Aí nos últimos semestres, o Be My Eyes, pelo menos, tem ajudado nisso, né? Mas Sim. é uma pena, é muito bom ter o Be My Eyes para fazer isso, mas uma pena ter que recorrer a ele para isso, né? A própria questão deveria já ser acessível. Exatamente, com certeza. Eu acho que o fato de ter o Be My Eyes nos ajuda como solução paliativa, né? Mas, de fato, a solução plena que nós gostaríamos é que viesse realmente acessível, né? E temos que continuar reclamando, mesmo tendo Be My Eyes. Bom, uma hora vão ouvir, né? Nem que seja quando tocar no bolso. Não é possível. Não é possível. E aí, por isso que eu falo, né? No nosso caso, já é ruim fazer a faculdade, aí por isso que a gente já tem que chegar já com conhecimento prévio, porque a gente vai passar muito esses perrengues, a gente já é obrigado a saber algumas coisas antes de chegar na faculdade, por causa da falta de acessibilidade, principalmente nessa área da programação. Exato, tem que chegar já com uma bagagem bem reforçada, né, bem robusta. Sim, e ir aprendendo muito por fora também, às vezes fazendo outros cursos além do que está na faculdade, porque eu acho que a gente faz mais pelo diploma, né, porque aprender muito a gente não tem lá um aproveitamento muito grande do curso. Infelizmente, né, acaba ficando muito prejudicado nossa absorção de conhecimento durante a faculdade, né, por conta disso. E eu vendo aqui, você também tem formação em uma espécie de apoio aí para inclusão de deficientes visuais no mercado de trabalho, ou melhor, do PCD em geral, né? Isso. Essa é uma formação de emprego apoiado, que a gente chama, né, uma metodologia de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, onde você, de fato, procura não só fazer a inserção tradicional, né, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas ter, de fato, um preparo do ambiente, das pessoas com as quais ela vai interagir, e também durante, principalmente ali, os períodos iniciais, né, dessa jornada de trabalho. É uma metodologia já bem forte lá na Europa, né, Estados Unidos, chegou aqui no Brasil há uns 20 anos, mais ou menos, e que é usada ainda em baixa escala, infelizmente, na maioria das empresas, né, que contratam pessoas com deficiência, contrata ainda muito pelo modelo antigo, só o modelo de cota, tá registrado, tá aí, né, não pensa ali num plano de carreira, não pensa no desenvolvimento para aquela pessoa, enfim. E o emprego apoiado, ele visa, de fato, trazer isso à tona para as empresas, né, de ter um olhar, de fato, mais holístico para a pessoa com deficiência que ela contratou para prestar serviços. É interessante, não? É uma iniciativa bem legal.
Sim, com certeza, a gente vê muito boa, Uhum. pena que ainda é muito pouco utilizada, né? Sim. E, Por e isso que a gente vive se deparando, né, com esses processos seletivos mal feitos, né? sim, Com inúmeras barreiras, né, desde o preenchimento de um cadastro até mesmo na realização de exames mais técnicos para uma vaga específica, né? Se tivesse o emprego apoiado, ele olharia toda essa frente, sabe? uhum, Tudo isso seria visto e já checado antes do processo iniciar. sim. E é bom ter um PCD envolvido nisso, né? Que é o tal do nada sobre nós sem nós, né? Isso, exatamente. Esse lema é fantástico, né? Acho que a gente tem que tentar aplicá-lo o máximo possível, porque por mais que as outras pessoas que não têm deficiência estudem o tema ou, enfim, abracem a causa, elas nunca vão ter as mesmas dores que a gente tem, Sim, né? Então, a gente estar envolvido nessas coisas é muito importante. sim. Que sei lá, às vezes a gente vê muitos planos aí, trabalhos, tudo falar de inclusão, diz que é voltado pro PCD e quando vai ver lá é gente que não vive aquela realidade e fazendo as coisas absurdas lá e a gente vê que não tem nada a ver o que estão fazendo. Exato, é verdade, é bem isso. E além dessas áreas da tecnologia, você também é atleta, né, da acessibilidade, você também faz aí parte de E grupos paralímpicos, né? exato. O esporte está na minha vida, William, desde os 13 anos, né? Uhum, Quando eu comecei com a natação, depois com o atletismo, depois eu fui pro goalball e uhum, de lá nunca mais saí. uhum, Tô saindo agora, né? Agora eu já não tô mais como a gente diz, né? Na vida competitiva, né? Do alto rendimento. uhum, Treino mais para manter a saúde. uhum, Mas eu tenho tido também uma experiência muito legal nos últimos anos, que é a parte da gestão paralímpica, né? uhum, Então, hoje eu estou como presidente da Federação Paulista de Desportos para Cegos, né, a FPDC, uhum, que organiza todas as competições para pessoas com deficiência visual aqui no estado de São Paulo. uhum, Então, goalball, futebol de cegos, o judô, o xadrez, a natação, o atletismo. E também estou como presidente do INSEP, né, que é uma instituição que a gente fundou em 2019, junto com alguns amigos, e a ideia aqui, né, no INSEP é a gente trabalhar o esporte, mas também ter uma visão mais voltada para a parte da capacitação das pessoas com deficiência, capacitação profissional mesmo, uhum, né, porque a vida de um atleta ela é curta, né, sim, chega uma hora que você precisa trabalhar uhum, e ter um sustento. Então a gente veio muito com esse propósito, com essa missão. E no decorrer dessa caminhada a gente começou também a desenvolver serviços de consultoria, né? uhum, Em acessibilidade e inclusão. uhum, sim. E você falando, né, dessa parte de capacitação, lembra muito os programas lá dos Estados Unidos que os atletas ganham bolsas de estudo, né? Exato. Isso é um ponto que a gente gostaria muito que o Brasil copiasse esse modelo, né? Uhum, A gente ainda não está no mesmo modelo que eles fazem, porque hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos, desde o ensino médio, você já entra em escolas e para praticar um determinado esporte uhum, e pela sua prática daquele esporte ganhar a bolsa para estudar. E aí isso percorre as universidades, né, quando você está na fase já do ensino universitário e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem um programa de bolsa bem grande, é o maior do mundo, inclusive, né, do que se diz respeito a recursos públicos, né, mas ele ainda é, obviamente, muito inferior. Então, pouquíssimos atletas aqui no Brasil hoje conseguem, por exemplo, se abdicar do trabalho para treinar e sobreviver com a bolsa que o governo paga. uhum, Então, isso só acontece quando o atleta já chega lá no nível de uma Paralimpíada, por exemplo. Mas até ele chegar aí, ele tem que passar por outros diversos estágios onde o apoio ainda é muito pequeno, né? E esse atleta precisa, muitas vezes, ter uma outra fonte de renda. E o ponto que a gente pega aqui também é, quando a carreira desse atleta termina, ele termina jovem, né? Um atleta paralímpico hoje, das modalidades mais conhecidas, né? A natação, o atletismo, o goalball, o futebol de cegos, termina entre os 35, 40 anos, né? E a gente sabe que você parar de trabalhar aos 40 anos hoje não dá, né? sim.
Não tem condição. E, infelizmente, a carreira de atleta ainda não gera aposentadoria pelo INSS, né? Sim. Não é considerado uma profissão que você registra em carteira, recolhe o INSS e você se aposenta, né? Muito pelo contrário. Então, muitas vezes, um atleta, quando ele termina a carreira dele paralímpica, ele vai começar uma carreira profissional, né? E o que a gente faz aqui é preparar os nossos atletas para isso. Olha, ok, você está aí no alto rendimento, a gente tem vários atletas jovens aqui hoje, né? Que estão nesse caminho de realmente se dedicar ao esporte, mas a gente já vai capacitando eles para que eles tenham uma profissão, né, em paralelo e para que ela possa ser útil a eles no momento necessário. Sim. E você falou aí do goalball. O goalball ele é bem comum aqui em São Paulo, né? Muito comum, né? Acho que é o esporte paralímpico mais praticado aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, especificamente, a gente tem muitas equipes praticando, né? No estado inteiro, né? Você tem na Baixada Santista, você tem lá em São José do Rio Preto, você tem lá em Ribeirão Preto, você tem, né, no Vale do Paraíba, né? Todas as regiões aqui do estado de São Paulo tem equipes praticando goalball. Sim, eu tô indo lá na Fundação Dorina, né, para fazer o treinamento de orientação e mobilidade e conheci lá um rapaz que joga goalball. Sim, fatalmente um grupo de cego vai ter alguém que faz goalball. E, cara, até esqueci de te perguntar, quando a gente estava falando a respeito da deficiência visual, tudo, você chegou a sofrer ou sofre muito capacitismo? Acho que o capacitismo faz parte da vida de todos nós, né? Pessoas com deficiência. É inevitável. O que acontece, assim, é como a gente lida com ele, né? Eu procuro sempre agir de uma forma mais instrutiva. Quando o capacitismo vem e eu vejo que eu consigo, de alguma forma, entender que a pessoa está fazendo aquilo, não por, enfim, por maldade, mas por uma certa falta de conhecimento, eu procuro instruí-la. E quando eu vejo que é por maldade, cara, de verdade, eu ignoro. Porque, tipo, pra mim não merece a minha atenção, sabe? Mas óbvio que isso varia de pessoa para pessoa, né? Cada um tem uma forma de saber lidar. Eu tenho um processo de aceitação da minha deficiência muito bem resolvido, e eu sei que isso não é comum para a maioria das pessoas, né? Até porque cada um tem a sua história, cada um tem as suas circunstâncias, e a gente tem que saber respeitar tudo isso, né? Porque somos indivíduos, seres humanos, e como seres humanos somos únicos, né? Cada um tem uma forma de lidar com as coisas. Eu tenho minha deficiência visual muito bem resolvida. Tanto é que eu falo para as pessoas com sinceridade, assim, hoje, se chegassem para mim, olha, tem 200 mil reais aqui que eu tô te dando e que você pode pagar uma cirurgia para voltar a enxergar. Eu preferia pagar a minha casa, quitar ela, e continuar sem enxergar. Porque eu vivi a vida inteira assim, e eu tô muito bem resolvido dessa forma. E eu sei que para muitas pessoas não, né? Para muitas pessoas vão falar, você é maluco, eu voltaria a enxergar. E tudo bem, ok, né? Isso é de cada pessoa. Então, só para amarrar o gancho aí com o capacitismo que você falou, ele infelizmente está presente para todos nós, e cada um tem formas diferentes de lidar, eu faço isso. Quando eu vejo que é por falta de instrução, eu procuro orientar. Se a pessoa receber orientação, ok, se não receber também, fazer o quê, né? É uma pena, porque ela vai, infelizmente, continuar praticando isso. E quando eu vejo que é por maldade, de verdade, eu ignoro. Fala com a minha mão, como diz. Às vezes vem muito aquelas perguntas sem sentido, né? Tipo, como você faz isso? Como você faz aquilo? Tipo, perguntas que você vê que... Coisas que nem requerem a visão, mas a pessoa pergunta como você faz. Exatamente, porque as pessoas não têm a menor noção, né? De, sei lá. Aí nesses casos eu tento ir mais na linha do bom humor. Eu dou uma de mais Geraldo Magela, porque eu acho que é mais instrutivo, né? Aí no meio do bom humor ali a gente vai tentando instruir. E quando é por maldade, por sacanagem mesmo, eu ignoro, corto o papo, tchau. Como você limpa? Aí você pergunta, será que a pessoa fica olhando pra ver se o negócio tá sujo? Pois é, meu amigo. É absurdo. Sim. Mas como você falou, né? Sempre serve como uma ocasião pra gente instruir, porque às vezes não é por maldade, né? Que a gente vê que, falando mais especificamente da nossa deficiência, né? Porque não tem muito como a gente falar sobre as outras. A visão, ela é muito supervalorizada, né? Superestimada, e por isso surgem essas perguntas, porque acho que a pessoa não consegue conceber que, mesmo sem visão, dá para fazer certas coisas. Exatamente.
É bem isso mesmo. Sim. E aí surgem essas perguntas idiotas, às vezes a gente responde pra instruir, mas sempre tem aquele dia que a gente não acorda bem e já responde aquelas perguntas tantas vezes que a gente não tá a fim de responder de novo. Exato, tem isso também, né? Às vezes não tô afim e me deixa quieto, vai. E você até falando aí da sua aceitação com a deficiência e tudo, sempre foi assim ou você passou por aquela fase de, sei lá, não quero a bengala, tudo, que às vezes, mesmo que a pessoa nunca tenha enxergado, mas ela pode ter aquele momento de talvez, não quero a bengala, não quero usar isso aqui, pra você sempre foi tranquilo? Cara, pra mim, eu acho que teve algum momento ali na adolescência, né? Sempre tem, a vida de adolescente é um negócio meio louco, né? Uhum. Mas, em geral, eu sempre fui bem resolvido com isso. Quando eu era criança, eu acho que isso foi um grande diferencial na minha vida, né? Eu sou o filho mais velho, né, dos meus pais, e logo o primeiro já foi cego, né? Então, foi uma barra para eles, mas eu costumo dizer que eles tiraram isso de letra muito bem, porque meus pais não tiveram comigo aquela coisa da superproteção, né? Então, tipo, eles deixavam eu brincar, né, com as outras crianças, né, com os meus irmãos e com os amigos da rua normalmente. Então eu fazia de tudo, eu corria, eu caía, eu levantava, eu me machucava, eu sarava, enfim. Então isso me ajudou muito a entender que eu era capaz de ter uma vida social, né. Tinha diferenças, né, óbvio que tinha diferenças, mas eu era capaz de ter uma vida social com as demais pessoas. E aí, na adolescência, né, geralmente a gente tem aqueles momentos mais deprê, né, fala, putz, se eu enxergasse, né, eu poderia ver aquela menina, saber que ela é bonita, se ela é feia, sei lá, né. Esse é um exemplo só. Mas nada que, tipo, permanecesse, sabe? Então, tipo, acho que fora esses pequenos momentos, assim, de vida mais de adolescente, isso sempre foi muito bem aceito por mim. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né, mas tipo, se você enxergasse e se você pudesse dirigir, não seria muito melhor? Eu, cara, não sei, tem tanta gente aí que enxerga e que não dirige, não gosta de dirigir, eu poderia simplesmente não gostar de dirigir, Sim. né? Ou poderia chegar à conclusão de que, assim como hoje cego eu ando de Uber e é mais barato do que eu tenho um carro, eu andaria de Uber e não teria um carro, né? Então, tipo, isso para mim não é um ponto que eu colocaria como, sei lá, primordial para ter a condição de enxergar, sabe? Então, mas é óbvio, né? Como eu já falei ali atrás, acho que isso varia de pessoa para pessoa. Eu tenho isso comigo, muito bem resolvido, e cada um tem da sua forma e da sua maneira, e não tem certo e nem tem errado, né? Sim. É o individual de cada um. Sim. E é interessante isso que você falou, né? Que na verdade nós somos todos indivíduos, né? Então, por exemplo, nem todo mundo que enxerga dirige, né? Nem todo mundo que enxerga Exato. faz determinada coisa. Igual a gente falou, né? Você joga golbol, você chegou a jogar futebol para cegos também? Sim, cheguei. Sim. Aí as pessoas colocam esse padrão, né? Que aí tipo, eu não gosto de jogar futebol. As pessoas, você não joga futebol? Eu falei, não, mas eu vi lá nas Paralimpíadas, dá pra cego jogar futebol. Eu sei que dá, eu não jogo porque não dá, porque eu não gosto, eu não quero jogar futebol. Mas eu não gosto, posso não gostar. Não é só porque tem um monte de cego lá praticando esporte na Paralimpíada que todo cego vai ser atleta. Exatamente, não é assim, né? Sim. Senão, já pensou, se os 200 milhões de brasileiros resolvessem ser jogador de futebol, misericórdia, né? Assim como eu não posso exigir não, que outros cegos entrem na programação, porque eles veem que eu programo e dá pra programar, mas eu vi lá, ó, o William programa, por que você não programa também? Ué, o cara pode não querer, ele quer fazer outra coisa, a gente é indivíduo, a gente não é uma caixinha que fica todo mundo igual. Exatamente, cada um tem a sua aptidão. E outras coisas também que até outros convidados aqui já brincaram também, é as pessoas achar que os cegos todos se conhecem, né? Só porque é cego, você conhece fulano? Não, mas ele é cego também. Pois é, né? Porque ele é cego que eu vou conhecer, né? Aí você me pergunta, ué, porque você conhece todo mundo que enxerga? Não. Boa, até parece. Mas é bem isso, tem muitos esses estigmas, né, infelizmente. E aí é isso que falta as pessoas entenderem, né? Que a gente, apesar de não enxergar, a gente é indivíduo, né? Que tem seus gostos,
suas preferências, seus estados de humor, Sim. suas aptidões Sim. e assim por diante. Eu sou sedentário, não gosto de praticar esporte, né? Igual muita gente fala assim, né? Ah, eu outro dia eu fui ajudar o cego e ele ficou bravo. Uhum. Eu falei, sim, né, meu? Sim. Porque tem pessoas que são bravas, tem pessoas que são calmas, tem pessoas que aceitam ajuda, tem pessoas que não aceitam, isso independente de ser Sim. pessoa com deficiência, né? As pessoas não entendem isso, né? Pô, Elas acham que todas as pessoas com deficiência têm que ser exatamente iguais. pô, já é só o momento da pessoa, ele tava bravo, tá? Você tá Não é? feliz 100% do tempo, você acorda sorrindo todo dia. Já pensou, você acabou de levar uma bronca do seu chefe, aí alguém chega pra te incomodar, você vai, né, dar uma patada, me deixa em paz. Sim. Aí, cara, por favor. E tem que ver também como é que foi abordado, né? Será que a pessoa foi lá, ofereceu, Chega pegando pelo braço e quer que a pessoa seja boazinha, né? puxando pela bengala Deus me livre. e não, deixa que eu te seguro e você tem que aceitar, porque eu acho que as pessoas também pensam que cego é um saco de batata. Você pode sair levando pra Hoje qualquer empurra lugar. pra lá e pra cá. Bem isso mesmo. E isso também tá sendo bem legal com esse podcast, né? A chance de conversar aí com vários deficientes visuais, conhecer pessoas aí com diferentes gostos e que passaram pelos mesmos problemas que eu. E é bem interessante aí ver que não enxergar é só um detalhe e conhecer aqui essas múltiplas personalidades. Você falou tudo, cara. Não enxergar é um detalhe, né? Nós somos muito mais do que não enxergar, né? Tem muitas outras coisas que nos formam, que nos transformam em ser quem a gente é de fato, né? Sim. Não enxergar é uma especificidade que a gente tem. Bom, Até por isso que, depois de várias tentativas de criarem aí o termo para se referir a gente, finalmente chegaram no consenso do PCD, né? Que é pessoa com deficiência. Para deixar claro que, acima de tudo, a gente é pessoa, a gente não porta Exato. a nossa deficiência, não é uma coisa que a gente pode deixar em casa, então a gente não é portador, a gente é pessoa. Exato, perfeito. Acho que é a melhor nomenclatura de fato, né? Acho que isso realmente representa o que é. A gente tem ali uma deficiência, mas a gente não é a nossa deficiência. Sim. Né? A gente é muito mais que isso. Sim. Tem gente que não enxerga, tem gente que não sabe cantar, tem gente que não sabe dirigir. Exato. Isso mesmo. Gente que não sabe cozinhar. Exato. Cara, caminhando aqui pro nosso final, o tempo passou bem rápido. Eu gostei bastante aqui do papo. Espero que você tenha gostado da experiência. Volte gostei. mais vezes aqui. Foi bem descontraído, voltaremos sim, com certeza absoluta. Parabéns a você pelo projeto, por ser mais um canal, né, que divulga as nossas experiências, as nossas histórias, de poder levar isso para mais pessoas. Conta sempre comigo aí, quando precisar. Pode deixar. E a pergunta que eu sempre faço aqui de encerramento para os convidados é respeito aí dos hobbies, que você já falou alguns aqui, né? O que você curte fazer aí quando não tá trabalhando, que é só dar uma relaxada, uma arejada na mente? Cara, eu gosto de ouvir música, música brasileira especificamente. Não, eu gosto de algumas bandas internacionais, mas as minhas preferidas são as músicas brasileiras, especificamente MPB e rock dos anos 80 e 90. E podcast, também sou um grande ouvinte aí de podcasts. Não escuto tantos quanto gostaria, por falta de tempo, mas sempre que possível acompanho alguns que eu acho bem interessantes, que me ajuda a me manter atualizado e a refletir também sobre alguns temas. Então acho que E o esporte, né? Conforme eu já falei ali, o goalball é algo que eu faço até hoje, não mais para competir, mas mais para manter a saúde e a relação ali amistosa com os amigos do esporte, né? E toda essa parte de gestão mesmo, que também eu encaro como um hobby aí da FPDC, do INSEP, algo que eu gosto muito de fazer nas minhas horas vagas, né? Porque durante o dia eu tô trabalhando, mas é isso, é um pouco de mim, assim, um pouco do que eu procuro fazer nos momentos de diversão, podemos assim dizer. Legal. Cara, mais uma vez, muito obrigado mesmo aí por esse tempo aí que você reservou para esse bate-papo. Gostei bastante. Valeu, William. Eu que agradeço a você e a todos aqueles que nos ouviram até aqui, né? E que possam aí também
dar uma forcinha pro canal, curtir, comentar, divulgar pros seus amigos. Com E se certeza. tem uma história legal, procure o William aí também pra compartilhar, né, William? Opa, com certeza, aqui tá de portas abertas. Vou deixar também aí o link do LinkedIn do Flávio na descrição, se vocês quiserem seguir ele Boa. lá, ver os outros Estamos à projetos disposição. dele. E é isso, gente. Como o Flávio já falou, né? Assistiu até aqui, deixa o like se você gostou, não te custa nada, né? Eu sei que é chato ficar pedindo, mas sem pedir vocês já não fazem. Ou melhor, pedindo vocês já não fazem, imagina sem pedir. E Isso aí. Vamos ajudar, gente. uma ação tão simples, né? Um simples clique no botão que você não vai perder nem 2 segundos, vai ajudar bastante. E vai ajudar também a deixar aí a sua página inicial do YouTube mais bonita, porque aí o YouTube vai ver que você gosta desse tipo de conteúdo e vai trazer mais, assim só vai ter conteúdos que te interessam aí nos seus conteúdos Exatamente. recomendados. Compartilha também com seus amigos aí, né? Vamos fazer isso chegar mais longe, seja a pessoa deficiente visual ou não, que tenha uma deficiência ou não, vamos fazer esse tipo de conteúdo engajar aí, porque isso é sempre um novo conhecimento que a gente adquire. Além do podcast, tem aí as playlists voltadas para programação, tem aí playlist de HTML, CSS, JavaScript, PHP, quem sabe alguma aí te interessa, né? Você quer entrar no ramo da programação e assim como eu já estava, tá cansado de ficar vendo vídeos do tipo clica aqui, vai aqui, faz isso aqui? Então tem aí os vídeos acessíveis para você conferir. Deixa aí nos comentários também o que você está achando desse projeto, se querem o Flávio aqui mais vezes, mas como eu sempre brinco, se não quiser eu trago mesmo assim, porque o podcast é meu, eu trago o que eu quiser. Mas falando sério, deixem aí suas sugestões. Sugestão de convidados também, não é certeza que eu vá conseguir trazer, né? Porque às vezes vocês podem sugerir alguém que não é tão acessível assim, mas posso tentar ir atrás. Deixem aí sugestões e é isso. Ah, se você também estiver escutando isso aqui pelo Spotify, o link do YouTube tá aí na descrição, dá uma conferida lá depois. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.